Imagine uma organização criminosa que, operando das sombras de um minúsculo vilarejo de montanha, reescreveu as regras do crime organizado global, controlando hoje 80% do mercado de cocaína na Europa e movimentando até 60 bilhões de euros anualmente. Esta é a realidade da Andrangheta, um poder invisível que, embora estruturado sobre tradições medievais, transformou-se na ameaça transnacional mais sofisticada do século XXI. No dia 13 de janeiro de 2021, na cidade de Lamezia Terme, localizada na Calábria italiana, a região mais pobre do país, um antigo centro de atendimento telefônico, adaptado para o propósito, tornou-se o palco de um julgamento que a Europa não via desde a década de 80. O caso envolveu 335 réus, 438 acusações distintas e 600 advogados. O tribunal contava com 58 testemunhas de acusação, incluindo ex-membros do clã que obtiveram o status de colaboradores da justiça. O local, uma estrutura especial reforçada com vidro blindado, possuía seu próprio código postal e um sistema de videoconferência conectado a dezenas de presídios em todo o país. O processo foi batizado de Rinascita Scott, termo derivado da palavra italiana para renascimento, e uma homenagem ao falecido agente do FBI, Scott Sieben, que auxiliou a desvendar as conexões entre os cartéis colombianos e a máfia calabresa. Naquela época, no início da década de 20, o caso estampou as primeiras páginas de todos os jornais italianos, como o julgamento da geração. Agora, na primavera de 2026, o processo já superou todas as instâncias judiciais, incluindo a Corte de Cassação, que emitiu sua decisão em 23 de maio de 2025, com dezenas de réus cumprindo penas efetivas em prisões de segurança máxima. Este é apenas um processo, isolado. Paralelamente, em Reggio Calabria, ocorre um mega julgamento ainda maior, iniciado com base nos materiais da Operação E-Vistos, de 2023, durante a qual 132 membros de uma única organização foram presos simultaneamente em 10 países: Itália, Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Eslovênia, Espanha, Romênia, Brasil e Panamá. A primeira leva de sentenças proferidas em outubro de 2025, por meio do procedimento acelerado conhecido como rito abreviado, resultou em um total de 1.098 anos de privação de liberdade e uma multa de 440 mil euros, referentes a apenas 76 dos 132 réus. 20 anos atrás, um número como esse pareceria ficção científica, até mesmo para os processos americanos contra a máfia italiana. Atualmente, esta é apenas uma das diversas grandes operações simultâneas contra uma única rede criminosa, e essa rede é a Andrangheta. De acordo com dados da Interpol para o ano de 2025, a Andrangheta atua em mais de 84 países ao redor do mundo. Seu faturamento anual, segundo estimativas de especialistas do Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional da França e do European Studies Think Tank, varia entre 40 e 60 bilhões de euros. Segundo as estimativas da Europol e de pesquisas acadêmicas da Universidade de Cambridge, a organização calabresa controla cerca de 80% do mercado atacadista de cocaína na Europa. Em 1980, aos olhos do Estado italiano, a Andrangheta era considerada uma máfia de segunda categoria, tratada como a irmã mais nova da Cosa Nostra siciliana e da Camorra napolitana. Uma estrutura rústica composta por pastores e sequestradores de pessoas do montanhoso Aspromonte. Agora, ela é a organização mafiosa transnacional dominante da União Europeia, reconhecida nos relatórios EUSOCTA de 2025, como uma ameaça sistêmica às bases políticas, econômicas e institucionais da Europa. Tudo isso ocorre apesar de a existência formal da Andrangheta como uma estrutura única ter sido reconhecida juridicamente pelo Estado italiano apenas em 2010, por meio de uma decisão da Corte de Cassação, no âmbito do processo da Operação Crimini.
Naquela ocasião, os procuradores italianos demonstraram legalmente, pela primeira vez, que os clãs familiares da Calábria não eram grupos fragmentados, mas sim uma rede unificada, gerida por um órgão de coordenação comum. Agora, 16 anos depois, essa rede é uma das estruturas criminosas mais ricas e influentes do planeta, com presença nos sistemas bancários de Londres, Frankfurt, Zurique e Dubai, nos portos de Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, no concreto das estâncias turísticas da Costa del Sol e nas sombras de clubes de futebol internacionais. A pergunta central não reside nos números, mas em como uma estrutura fechada e quase medieval de um vilarejo de montanha no sul da Itália, onde cargos de comando ainda hoje são transmitidos por laços de sangue, onde casamentos entre primos ocorrem para evitar a entrada de estranhos, e onde os ritos de iniciação são descritos com as mesmas palavras do século XIX, conseguiu se tornar o nó nervoso central do narcotráfico europeu do século XXI. Como uma estrutura nascida de sequestros de pessoas no Aspromonte e de pastores de ovelhas sicilianos, conseguiu hoje negociar em pé de igualdade com o CJNG mexicano, a Clã do Golfo colombiana e grupos balcânicos? Como o seu dinheiro acabou nas seguradoras do norte da Itália, nos restaurantes de Düsseldorf, nos times de futebol de Munique, nas licitações de obras em Milão e nos ativos virtuais das bolsas de criptomoedas dos Emirados Árabes Unidos? A resposta reside no mesmo local de sua origem, em um vilarejo calabresa, aos pés do Monte Aspromonte, com uma população inferior a 4.000 pessoas, chamado San Luca. É de lá, das pedras amarelas das casas e das oliveiras nas encostas, que saíram as pessoas que hoje ocupam escritórios em Bogotá para assinar contratos de fornecimento de cocaína, que abrem pizzarias e lavanderias em Toronto, que possuem equipes de pedreiros em Sydney para extorquir impostos e que financiam lobistas em Bruxelas. Em 1950, San Luca sobrevivia com o dinheiro enviado por emigrantes da Alemanha e da América e dos produtos de seus próprios jardins. Agora, em 2026, metade de seus homens adultos consta nos registros da polícia italiana, e este é o único município na Itália onde nenhum partido conseguiu apresentar candidatos às eleições por mais de 10 anos consecutivos. O prédio vazio da prefeitura no centro de San Luca é o símbolo mais exato do que é a 'Ndrangheta em 2026. Para compreender a origem desta organização, é preciso retornar à Calábria do último terço do século XIX. Então, após a unificação da Itália em 1861, o sul do novo país permaneceu mergulhado na pobreza, no analfabetismo e no isolamento dos vilarejos montanhosos do Aspromonte. Na portuária Reggio Calabria, em Messina e em Palmi, viviam artesãos, pescadores e pequenos comerciantes. Nas montanhas, a 20 ou 40 quilômetros da costa, viviam pastores de ovelhas e camponeses. As leis do Reino de Roma e do jovem Estado italiano não chegavam lá. Eram substituídas pelo costume. Antigos códigos de honra, o clã masculino, a vingança por uma ofensa. Foi precisamente nesse ambiente, no final do século XIX, com as primeiras menções documentais nos boletins policiais, datadas dos anos 1860 e 1870 na província de Reggio, que tomou forma uma organização que se autodenominava Sociedade Honrada. A palavra 'Ndrangheta é de origem grega, de andragathia, que significa coragem e virtude guerreira. Na época, tratava-se da autodenominação de uma seita castal, não de uma corporação criminosa. Agora, esta palavra consta nas resoluções do Parlamento Europeu e em todos os manuais de direito internacional. A célula básica da 'Ndrangheta sempre foi chamada de Andradina, ou locale, localidade. Trata-se de um clã composto por uma família unida por laços de sangue ou por uma aliança de diversas famílias, que controla um vilarejo específico ou um bairro urbano. À frente está o Mamma Santa, ou capo locale. Ao lado dele encontram-se o contabile, contador, o criminale, responsável pela violência, e o mastro di giornata, responsável pelas operações cotidianas. No início do século XX, um locale era suficiente para um vilarejo.
Agora, os locais da Andrangheta operam em Toronto, Melbourne, Duisburg, Barcelona e Buenos Aires. A existência de pelo menos 150 locais apenas na Calábria e de outros 100 fora dela em todo o mundo foi comprovada juridicamente. A iniciação de novos membros ocorre segundo o mesmo ritual de 140 anos atrás. Sangue do dedo sobre a imagem de São Miguel Arcanjo, um juramento diante dos irmãos, a obrigação do silêncio, omertá, e a punição, que é a morte. A primeira onda de emigração para a América do Norte e Austrália no início do século XX não foi uma perda, mas uma expansão estratégica para a Andrangheta. Entre 1901 e 1930, mais de 800 mil pessoas partiram da Calábria rumo a Nova York, Filadélfia, Toronto, Buenos Aires e Melbourne. Entre elas, viajavam também membros da Sociedade Honrada. Eles abriam restaurantes, mercearias e lavanderias, enquanto construíam os primeiros laços internacionais da organização. Ninguém no Estado italiano percebia isso na época. Agora, esses mesmos laços, estabelecidos nas décadas de 20 em Toronto e Melbourne, operam em 2026. A Real Polícia Montada do Canadá escreve explicitamente em seus relatórios sobre a presença da Andrangheta em Ontário como a estrutura criminosa organizada italiana dominante. E a Comissão Criminal Australiana, ACIC, estima sua participação no mercado australiano de cocaína em várias dezenas por cento. A segunda onda ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Entre 1955 e 1975, mais de 1 milhão de pessoas mudaram-se da Calábria para o norte da Europa, principalmente para a Alemanha, Bélgica, Suíça e Países Baixos. Muitos se estabeleceram nas cidades industriais do Ruhr, como Duisburg, Düsseldorf e Essen, trabalhando em minas, usinas metalúrgicas e ferrovias. Junto com eles, e ninguém sabia disso na época, mudaram-se para a Alemanha algumas dezenas de pessoas respeitáveis dos clãs de San Luca e Platy. Foram eles que abriram os restaurantes em Duisburg, que, 60 anos depois, estariam no centro de uma das histórias mais sangrentas da crônica criminal europeia. Naquele momento, era apenas uma onda migratória normal de pessoas do sul em busca de trabalho. Agora, esses endereços estão transcritos nos processos dos tribunais estaduais de Düsseldorf e Essen. Dentro da Calábria, nas décadas de 50 e 60, a Andrangheta sobrevivia de duas fontes principais: o contrabando de tabaco e o racket, extorsão em obras públicas. Os primeiros milhões surgiram mais tarde, na década de 70, quando a organização dominou a indústria de sequestros. Entre 1970 e 1991, foram documentados pelo menos 694 sequestros para fins de extorsão na Itália, sendo a esmagadora maioria obra dos clãs calabreses. O caso mais conhecido é o rapto do neto do magnata do petróleo J. Paul Getty, John Paul Getty III, em 10 de julho de 1973, em Roma. O jovem de 16 anos foi mantido nas cavernas do Aspromonte por 5 meses. A família recebeu sua orelha direita cortada como aviso e, por fim, pagou um resgate de $2.900.000. Na época, isso causou um choque. Agora, os historiadores chamam esse evento de ponto de virada. Aquele dinheiro, convertido em heroína e posteriormente em cocaína, permitiu que a Andrangheta construísse, nas décadas de 80 e 90, o negócio de drogas que alavancou sua carreira global. Uma virada fundamental ocorreu durante a chamada Primeira Guerra da Andrangheta, em Reggio Calabria, um conflito sangrento entre os clãs De Stefano, Condell e Metti e Serraino Buda, entre 1974 e 1977, que custou a vida de mais de 230 pessoas. Naquele momento, o clã De Stefano, liderado por Paolo De Stefano, introduziu pela primeira vez o princípio que definiria o modelo futuro. Os lucros dos sequestros deveriam ser investidos não em imóveis ou gado, mas em drogas. Foi uma revolução. A Segunda Guerra da Andrangheta, de 1985 a 91, custou mais de 600 vidas e terminou com uma nova ordem. Todos os clãs submetiam-se a uma estrutura de coordenação única.
Essa estrutura, o crimine, tornou-se o fundamento da 'ndrangheta moderna. Se a 'ndrangheta possui um momento em que o mundo inteiro entendeu que ela não era mais apenas um problema local italiano, esse ponto é o dia 15 de agosto de 2007, na cidade de Duisburg, Estado Federal da Renânia do Norte-Westfália, Alemanha. Por volta das 2h20 da manhã, na entrada do restaurante italiano Da Bruno, 2 pistoleiros abriram fogo com armas automáticas contra 6 homens que acabavam de sair após celebrar o 18º aniversário de um deles. Mais de 70 tiros foram disparados, e cada um dos 6 recebeu um tiro de misericórdia na cabeça. Morreram Tommaso Francesco Venturi, o aniversariante recém-chegado da Calábria, Sebastiano Strangio, Marco Marmo, os irmãos Francesco e Marco Pérgola, e Marco Macchioni. Todos tinham entre 16 e 39 anos, todos de origem italiana, majoritariamente calabresa. Com um dos mortos, encontraram entre as roupas uma imagem queimada de São Miguel Arcanjo. Na época, foi um choque de proporções nacionais para a Alemanha. Pela primeira vez, uma guerra mafiosa italiana chegava em solo alemão. Agora, o caso do massacre de Ferragosto é estudado nas academias de polícia de toda a União Europeia como um caso clássico de exportação da vingança. O massacre em Duisburg foi o epílogo da Faida de San Luca, uma guerra de sangue entre 2 clãs do mesmo vilarejo, os Nirta Strangio de um lado e os Pelle Votari Romeo do outro. A guerra começou em 1991 por causa de uma briga banal em uma festa de carnaval, na qual 2 jovens do clã Nirta Strangio foram mortos. Em maio de 1993, 4 foram mortos em 1 hora em San Luca. Depois, o velho patriarca Antônio Nirta e o clã De Stefano de Reggio Calabria selaram uma trégua que durou até 2005. Em 5 de janeiro de 2005, Domenico Giorgi, do clã Nirta Strangio, matou Salvatore Favazzulli, parente dos Pelle Votari, devido a uma ameaça à sua namorada. Em resposta, a família Favazzulli matou o irmão de Giorgi, Antônio. O clã Nirta Strangio atirou em Francesco Pelle, Tito Pakistan, enquanto ele estava na varanda com seu filho recém-nascido. A bala atravessou as costas de Pelle, deixando-o paralisado. Então, da cadeira de rodas, ele jurou vingança. Agora, esse juramento faz parte dos manuais de criminologia. No dia 25 de dezembro de 2006, no dia de Natal, os homens dos Pelle Votari Romeo atacaram a casa do chefe dos Nirta Strangio, Giovanni Luca Nirta, e em um tiroteio mataram sua esposa, Maria Strangio. O caixão de Maria Strangio foi carregado por San Luca sob o olhar de todo o vilarejo, e em seu funeral, seu primo Giovanni Strangio declarou abertamente que para cada gota do sangue de Maria, rios de sangue dos Pelle seriam derramados. Na época, aquilo soou como retórica tradicional. Agora, é claro que se tratava de uma promessa direta, cumprida exatamente 8 meses depois em Duisburg. Criminalisticamente, foi comprovado que a arma utilizada no tiroteio de Duisburg pertencia ao mesmo lote usado no Natal em San Luca. Isso explica tudo. O clã Nirta Strangio, diante da impossibilidade de alcançar seus inimigos na própria Calábria, onde a polícia local finalmente havia entrado em ação, exportou a guerra para a Alemanha, onde seus adversários viviam e trabalhavam. A investigação alemã, conduzida pelo criminologista-chefe Heinz Sprenger, de Duisburg, rapidamente esbarrou nos limites de suas possibilidades. Os restaurantes Da Bruno, em Duisburg, e sua rede eram conhecidos pela polícia alemã e italiana como locais de lavagem de dinheiro desde a década de 90. No final, o executor principal, Giovanni Strangio, foi preso em Amsterdã em 2009, e em 2011, o Tribunal de Locri condenou ele e seu cúmplice Giuseppe Nirta à prisão perpétua. Na época, a Itália considerou a sentença uma vitória. Agora, compreende-se que Duisburg não foi o fim, mas o início. Após 2007, a República Federal da Alemanha reconheceu pela primeira vez, oficialmente, a 'ndrangheta como uma ameaça transnacional, e a Promotoria de Düsseldorf criou um departamento especial para o combate à máfia italiana. Paralelamente à história de Duisburg, a 'ndrangheta vinha construindo, há décadas, algo muito mais importante: seu papel na economia mundial da cocaína.
A data-chave é 14 de julho de 1994, quando os carabineiros italianos detiveram no aeroporto de Malpensa um homem chamado Pasquale Marando, um dos chefes do clã Marando Trota de Platì. Ele portava uma mala com documentos que, pela primeira vez, tornaram evidente que os clãs calabreses compravam cocaína diretamente dos cartéis colombianos de Medellín e Cali e a enviavam para a Europa através do porto de Milão-Gênova. Na época, isso foi um divisor de águas para as investigações. Agora, é claro que a década de 90 foi o período em que a 'Ndrangheta superou a Cosa Nostra no comércio internacional de cocaína e entrou em contato direto com os colombianos. Uma figura-chave da mesma época foi Roberto Panunzi, o Bebé Panunzi, corretor internacional da 'Ndrangheta, nascido em 1947. Ele foi preso pela primeira vez em 1994 na Colômbia. Fugiu. Depois, veio à prisão em 2004, seguida por uma fuga de um hospital em Roma em 2010. Por fim, a detenção definitiva ocorreu em julho de 2013 em um shopping center de Bogotá, onde almoçava sob nome falso. Em diversas sentenças, ele recebeu um total de mais de 30 anos de privação de liberdade. Segundo dados da DEA, ele organizou sozinho o fornecimento de várias dezenas de toneladas de cocaína para a Europa. Na época, os jornalistas o chamavam de Pablo Escobar dos Calabreses. Agora, seu nome é o primeiro na lista daqueles que transformaram a máfia montanhosa do Aspromonte no principal atacadista europeu de cocaína. Foi Panunzi quem construiu, na década de 90, a ponte logística Medellín-Barranquilla, Gênova-Calábria, pela qual fluiu para a Europa o primeiro grande fluxo atacadista. Sobre o que a 'Ndrangheta faz exatamente hoje, é mais correto começar não pelas drogas, mas por sua estrutura. É a estrutura que explica por que é impossível destruí-la com um único golpe, por mais julgamentos em tribunais blindados que o Estado italiano organize contra ela. No topo está o Crimine de Polsi, o órgão de coordenação cujo nome deriva do Santuário da Madonna de Polsi, situado no alto das montanhas acima de San Luca. Uma vez por ano, tradicionalmente no início de setembro, no dia da Festa da Madonna, os chefes de todos os principais clãs calabreses se reuniam ali para o sagrado encontro. Até 2010, o Estado italiano nem sequer sabia da existência do crimine. Agora, sua existência foi juridicamente comprovada pela decisão da Corte de Cassação e tornou-se uma categoria obrigatória nos documentos da Europol. Abaixo do crimine, existem 3 grandes mandamentos geográficos: Tirreno, costa oeste da Calábria; Jônico, costa leste, incluindo San Luca e Platì; e Redino Central, a capital, Reggio Calabria. Cada mandamento une dezenas de locais. No total, apenas no território da Calábria, segundo dados da antimáfia italiana DIA de 2025, operam não menos que 150 estruturas de clãs, nas quais se incluem mais de 6.000 homens de honra, ou seja, aqueles que superaram a iniciação plena. Além deles, existem dezenas de milhares de contraste, cúmplices não iniciados que trabalham para a organização como motoristas, contadores, advogados e testas de ferro. Nos anos 80, tais figuras somavam algumas centenas. Agora, apenas nos arquivos calabreses, há mais de 60.000. Fora da Calábria, a estrutura opera segundo o princípio de filiais. Cada locale significativo no Canadá, Austrália, Alemanha, Suíça, Bélgica ou Países Baixos é obrigado, pelas regras da organização, a obter a aprovação do crimine. Sem essa aprovação, é considerado ilegítimo e pode ser destruído pelos próprios compatriotas. Assim, existem 7 locais reconhecidos em Toronto, pelo menos 5 em Melbourne, cerca de 10 no total em Duisburg, Frankfurt e Stuttgart, e 4 em Bruxelas e Liege. Na década de 60, eram simplesmente caixas de assistência mútua. Agora, são os nós financeiros de uma operação global avaliada em até 60 bilhões de euros por ano. Dentro de cada locale, existe uma rígida hierarquia de graduações, as chamadas 12 dotes, ou 12 dignidades. Do mais baixo,
Picciotto, um soldado simples, até os mais altos, com nomes esotéricos que remontam aos rituais maçônicos do século XIX. Santista, Vangelo, Quartino, Trequartino, Stella, Cupola, Padrino. Cada degrau exige uma iniciação separada, um juramento separado e uma poesia separada. O nome dado à fórmula do juramento. Em 1950, ninguém sabia nada sobre essa hierarquia, exceto os próprios membros. Agora, os textos completos dos rituais constam nas sentenças dos tribunais italianos, graças aos testemunhos de dezenas de colaboradores da justiça, como Emanuele Mancuso, Nicola Arena e Girolamo Bracchio. A característica fundamental que distingue a 'ndrangheta de todas as outras estruturas mafiosas do mundo é o princípio do parentesco. Na Cosa Nostra, qualquer siciliano digno podia tornar-se um homem de honra. Na 'ndrangheta, a iniciação é acessível quase exclusivamente a parentes de sangue. Os clãs se casam entre si. Primos de primeiro grau casam-se com primas, tias com sobrinhos por afinidade através do tio. Isso cria uma densidade de laços de parentesco que torna a infiltração impossível. Na década de 70, os procuradores italianos lamentavam que não havia ninguém para recrutar. Agora, a percentagem de arrependidos, ou seja, traidores, na 'ndrangheta é de longe inferior à de qualquer outra máfia do mundo. Segundo estimativas da DIA, para 2025, não supera 1%, enquanto na Cosa Nostra, na década de 90, chegava a 5%. Outra particularidade é o fechamento total em relação à mídia e à publicidade. Se os chefes da Cosa Nostra na década de 90, como Totò Riina e Bernardo Provenzano, apareciam pelo menos ocasionalmente no espaço público, na 'ndrangheta a regra é o oposto. As pessoas mais influentes, como por exemplo Giuseppe Morabito Tiradrito de Áfrico, ou Rosário Pipino de Chiaravalle, ou o compare Giuseppe Romano, permaneceram por décadas completamente desconhecidas do grande público. Na década de 80, isso era simplesmente um hábito. Agora é uma estratégia consciente. Quanto menos souberem de você, mais tempo você vive e trabalha. A arquitetura financeira da 'ndrangheta é a terceira parte fundamental. Cada locale envia uma parte dos lucros para o fundo comum, o bacineto ou pequena bacia. Esse dinheiro é investido em atividades legais. Nos últimos 10 anos, a antimáfia italiana confiscou anualmente bens avaliados entre 1 e 2 bilhões de euros, e isso apenas na Itália. Na década de 80, o capital do clã era medido em vilas e contas em Lugano. Agora, são redes de restaurantes, supermercados, empresas de construção, estruturas turísticas, empresas de transporte, redes de distribuição de gás, sociedades para tratamento de resíduos e, desde meados da década de 10, criptoativos, estruturas offshore nos Emirados Árabes Unidos, times de futebol e fundos de investimento em Londres, Luxemburgo e Malta. No relatório Eu-SOCTA de 2025, afirma-se explicitamente pela primeira vez que a máfia e a 'ndrangheta como sua nau capitânia atingiu o nível de um sistema financeiro paralelo da Europa. Em resumo, a 'ndrangheta do ano 26 não é mais apenas uma máfia, mas um banco paralelo que opera sobre o sangue e a cocaína. E esse banco, ao contrário dos comuns, não conhece crises, nem relatórios de dividendos, nem acionistas, apenas silêncio, omertá e a férrea disciplina de sangue. A cocaína é o principal negócio da 'ndrangheta em 2026. E para entender por que exatamente a cocaína, é preciso observar os números. Segundo dados do Centro Europeu de Monitoramento de Drogas, EMCDDA, e da Organização Mundial das Aduanas, em 2024 foram apreendidas cerca de 340 toneladas de cocaína nos portos da União Europeia. Segundo as estimativas dessas mesmas estruturas, isso não representa mais do que 15% do fluxo real. Isso significa que o volume total de cocaína que chega à Europa em um ano é calculado entre 2.000 e 2.500 toneladas. Dessas, conforme os cálculos da Universidade de Cambridge e do Instituto EST, pelo menos 80% passa pelos canais logísticos da 'ndrangheta. Na década de 80, a máfia calabresa era outro ator.
Agora é a dominadora absoluta do mercado europeu de cocaína. As portas principais da Andrangheta para a Europa são 4 portos. O primeiro e principal é Antuérpia, na Bélgica. Apenas em 2023, a alfândega belga apreendeu lá 116 toneladas de cocaína. Em 2024, cerca de 90, e em 25, segundo dados preliminares, cerca de 80. A queda não é consequência da redução do tráfico, mas do sucesso de operações direcionadas contra os logísticos do clã, interceptações de contêineres e prisões de trabalhadores portuários. O segundo porto é Roterdã, nos Países Baixos, onde são apreendidas anualmente de 40 a 70 toneladas. O terceiro é Hamburgo, para onde a Andrangheta tem deslocado ativamente parte do tráfico nos últimos anos, pois a alfândega alemã é menos equipada tecnologicamente. O quarto porto compreende Gijón e Valência, na Espanha, além de Gioia Tauro, na própria Calábria. Na década de 90, Gioia Tauro era o principal ponto de entrada. Agora, segundo relatórios da DIA, o volume principal passa por Antuérpia e Roterdã, e apenas uma pequena parte vai diretamente para o porto natal calabresa. A técnica de entrega é simples e testada até o automatismo. A cocaína é produzida na Colômbia, Peru e Bolívia. Grandes cargas são enviadas dos portos de Guayaquil, no Equador, Santa Marta e Cartagena, na Colômbia, e Santos, no Brasil. Lá, a carga é escondida dentro de contêineres de bananas, café, abacaxis, abacates ou peixes. No porto de destino, em Antuérpia ou Roterdã, os extratores locais, os chamados utitros, pessoas frequentemente de origem marroquina ou do leste europeu que trabalham em subcontratação para a Andrangheta, retiram a carga antes mesmo do controle alfandegário. Este é o esquema clássico, rip-on, rip-off. Na década de 2000, cada carga extraída era um evento único. Agora, é uma operação em cadeia com a qual milhares de pessoas se alimentam em Antuérpia e Roterdã. Os pagamentos e a lavagem de dinheiro constituem uma cadeia separada. No dia 25 de fevereiro de 2026, realizou-se uma vasta operação em toda a União Europeia, relatada pela AML Intelligence e pela Europol. Foi desmantelada uma rede internacional que lavava os lucros da cocaína de grupos mafiosos italianos por meio de uma cadeia de empresas de fachada na Espanha, Alemanha, Luxemburgo e Emirados Árabes Unidos. Mais de 60 pessoas foram presas e bens avaliados em centenas de milhões de euros foram congelados. Há 10 anos, o dinheiro era transportado em espécie dentro de malas. Agora é movimentado por meio de contratos fictícios de importação e exportação, preços de transferência, carteiras de criptomoedas e transferências bancárias formalmente legais entre jurisdições com controles de conformidade mínimos. O país-chave como hub são os Emirados Árabes Unidos, principalmente Dubai, onde a Andrangheta, desde meados da década de 10, constrói propositalmente uma infraestrutura, aproveitando a falta de cooperação bilateral entre os Emirados e a Itália. Além da cocaína, a Andrangheta é ativa em outras direções. No dia 8 de julho de 2025, a Europol relatou uma operação conjunta ítalo-hispano-albanesa, na qual 28 membros da rede do clã Marando Trota, que operava entre Roma, Tirana e Madrid, foram presos. Eles são acusados de contrabandear pelo menos 1.019 kg de cocaína e 1.497 kg de haxixe, no âmbito de 80 operações individuais. 4 dos detidos, segundo os materiais da investigação, sequestraram e torturaram um traficante, filmando as torturas com um telefone. A gravação em vídeo foi posteriormente difundida dentro da rede para garantir o silêncio e a submissão no bairro de San Basílio, em Roma. Na década de 2000, Roma era considerada território livre pela Andrangheta. Agora é um de seus principais hubs operacionais no continente. Mas a droga não é o único negócio. A Andrangheta dedica-se a armas ilegais, principalmente balcânicas, trazidas pelo Adriático, contrabando de cigarros, especialmente de Montenegro e da Ucrânia, tráfico de seres humanos e racket migratório na rota do Mediterrâneo Central, Líbia, Lampedusa, Itália. E,
Algo particularmente importante nos últimos 10 anos, a gestão ilícita de resíduos industriais e tóxicos. Nas décadas de 1990 e 2000, os clãs Mamolite, Piromali e Molé, de Gioia Tauro, organizavam a ocultação de resíduos tóxicos e até radioativos no mar ao largo da costa calabresa. As descobertas de navios de veneno afundados tornaram-se um dos maiores escândalos ecológicos da Europa. Na década de 90, esse esquema era gerido principalmente pelo clã Piromali. Agora, segundo dados da DIA, a economia ilegal de resíduos rende a Andrangheta de 2 a 4 bilhões de euros por ano, sendo ainda um de seus fluxos mais estáveis. O quadro é completado pelo racket, investimentos na construção civil e propinas em obras públicas. Apenas na Calábria, segundo estimativas da Confederação dos Empresários Italianos, mais de 70% das médias e pequenas empresas pagam o pizzo, a taxa da Andrangheta, sob a forma de pagamento direto em dinheiro, subcontratação forçada ou cota de capital. Na década de 60, isso era chamado de proteção. Agora, é de fato uma tributação paralela de toda uma região. A geografia da Andrangheta em direção a 2026 não tem precedentes. Nenhuma outra organização mafiosa na história, nem a Cosa Nostra siciliana, nem a Yakuza japonesa, nem as associações criminosas russas, nem os cartéis mexicanos, teve uma presença tão densa e sistêmica em tal número de países. Segundo o relatório da Interpol de 2025, ela atua em 84 países. Segundo o relatório EUSOCTA da Europol de 25, uma presença direta foi registrada em todos os países da zona Schengen, sem exceções. E se decompormos essa geografia por continentes, o quadro torna-se quase incrível. Comecemos pela Alemanha. Foi exatamente lá, após Duisburg em 2007, que investigações sistêmicas começaram. De acordo com dados do BKA alemão para o ano 25, operam no território da República Federal da Alemanha pelo menos 10 locais confirmados da Andrangheta, em Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Stuttgart, Munique, Colônia, Oberhausen e em diversas pequenas cidades de Baden-Württemberg e Hesse. Os negócios principais são restaurantes, pizzarias, obras de construção civil, oficinas mecânicas e, cada vez mais, empresas de energia renovável que recebem subsídios estatais alemães. Na década de 70, eram simplesmente restaurantes italianos de imigrantes. Agora, em metade deles, existem provas documentais de lavagem de dinheiro. Apenas no caso de Esslingen, em 2024, a promotoria de Stuttgart congelou bens no valor de 43 milhões de euros. A Bélgica e os Países Baixos são o coração logístico. O clã Pellivotari Romeu de Sanluca possui laços históricos em Antuérpia desde a década de 90. O clã Aquino Colúcio, em Roterdã. Segundo o relatório conjunto da polícia belga e holandesa para o ano 25, cerca de 40% das infraestruturas para a extração de cocaína no porto de Antuérpia estão sob a coordenação dos calabreses, embora os executores sejam frequentemente pessoas de outros grupos étnicos. Em 2024, a polícia holandesa prendeu Bruno Pisano em Amsterdã, definido pela investigação como o representante financeiro da Andrangheta no Benelux, e apreendeu documentos relacionados a bens avaliados em mais de 200 milhões de euros. A Espanha é o segundo mercado europeu em importância. Barcelona, Madrid, a costa da Costa del Sol, Marbella, Estepona, Málaga. Aqui, a Andrangheta colabora com uma rede que a polícia espanhola chama de Camorra mais Mocromáfia mais Calabreses, um complexo emaranhado de grupos italianos, marroquinos e holandeses. Em 2025, a Guarda Civil da Espanha, em uma única operação chamada Lenteja, apreendeu 22 toneladas de cocaína com pessoas ligadas à estrutura do clã Beloco. Na década de 90, Marbella era simplesmente um lugar de férias dos chefes calabreses. Agora é um nó operacional pleno, onde durante anos esconderam-se foragidos, incluindo Renato Roque e Pasquale Bonavota, antes de suas prisões. A Suíça é o nó financeiro.
Após a introdução da quinta e sexta diretivas anti-lavagem de dinheiro na União Europeia, a 'Ndrangheta intensificou o trabalho através do Ticino, o cantão de língua italiana com Lugano como capital. Entre 2022 e 2024, a promotoria suíça conduziu uma série de investigações contra banqueiros e sociedades fiduciárias de Lugano, acusados de colaboração com os clãs calabreses. Isso destruiu o mito de uma Suíça limpa. Na década de 60, os italianos traziam o dinheiro em malas. Agora, gerem-no por meio de trusts profissionais, e os documentos suíços de 25 reconhecem explicitamente esse fato. O Canadá é um território histórico. Apenas a cidade de Toronto, segundo o relatório da Real Polícia Montada do Canadá, RCMP, operam 7 locais subordinados ao crime. Pepino Anastácio, Comisso, Risuto, que colaborava anteriormente com a rede siciliano-canadense, Ragusa, Tavernese e outros 2, cujos nomes são omitidos no relatório. O faturamento anual da 'Ndrangheta canadense é estimado entre 5 e 7 bilhões de dólares canadenses. O caso-chave da década é a Operação Sirius, de 2012, após a qual 20 chefes receberam penas efetivas, e a Operação Canadian Connection, de 2019, que conectou Ontário à Colômbia. Em 2025, a RCMP conduziu outra grande operação, prendendo 11 pessoas de uma só vez. A Austrália não é menos importante. A imigração italiana em Queensland e Victoria começou já na década de 20 do século XX, e a Honored Society calabresa, como chamam lá a 'Ndrangheta, revelou-se uma das estruturas organizadas mais antigas da máfia italiana fora da Itália. Hoje, em Melbourne, operam os locais Bárbaro Papalia, Sergi e Alvarez. Em Sydney, o Macri Aricó. Segundo estimativa da Comissão Criminal Australiana, ACIC, para o ano 25, a 'Ndrangheta controla não menos que 30% do mercado australiano atacadista de cocaína. A operação-chave foi a Inca, de 2008, quando foram presos simultaneamente os líderes de 5 redes calabresas em Melbourne. A América Latina não é um território de consumo, mas uma fonte e um hub. Na Colômbia, a 'Ndrangheta trabalha há 40 anos, primeiramente com a Clã do Golfo e com fragmentos das ex-FARC, aqueles que não se renderam após o Acordo de Paz de 2016. No Equador, o parceiro principal é a gangue Los Lobos e os Los Choneros. No Peru, os grupos do Alto Hualaga. No Brasil, o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV. Na década de 90, as relações eram construídas pessoalmente por Roberto Panunzi e Santo Marando. Agora, tratam-se de verdadeiros contratos empresariais. Se você não cumpre a entrega, responde com sangue. E a arbitragem não ocorre em tribunal, mas nas montanhas da Calábria, onde, em 25 de setembro de 2025, um dos mediadores colombianos, segundo materiais da promotoria de Catanzaro, foi convocado para um esclarecimento e desapareceu sem deixar vestígios. Um capítulo à parte na história da 'Ndrangheta são seus laços políticos. É justamente essa camada que não a torna uma criminalidade organizada comum, mas uma ameaça sistêmica à democracia, como formulado no relatório El Soctá, do ano 25. A história mais escandalosa é o caso de Antônio Stefano Caridi e da chamada Máfia Capitale, em Roma. Contudo, no caso de Roma, os papéis principais eram desempenhados pela facção criminosa local da capital, não pelos calabreses. Para a 'Ndrangheta, são muito mais importantes seus próprios laços, comprovados por dezenas de sentenças. A primeira camada é a Lombardia. Em 2010, no âmbito da Operação Crimine Infinito, a promotoria italiana demonstrou que no território da Lombardia, em Milão, Bérgamo, Bresso, Butinasco, Cesano Boscone e Córsico, operam não menos que 15 locais confirmados da 'Ndrangheta. Isso foi um choque para o país. Até então, acreditava-se que o norte da Itália estava livre da máfia. Dezenas de conselhos municipais da Lombardia foram dissolvidos no período entre 2011 e 2025 pelo artigo sobre a infiltração mafiosa, em particular os conselhos de Bollate, Cesano Boscone, Sesto San Giovanni e Butinasco.
Na época, prefeitos, conselheiros e empresários eram ligados à Andrangheta ao nível do cotidiano. Agora, esses laços estão demonstrados nas sentenças e levaram a condenações efetivas. A segunda camada é o Piemonte e a Ligúria. Em Turim e Gênova, os clãs de Platí e San Luca possuem fortes laços com as construtoras locais, que obtêm licitações estatais para grandes obras de infraestrutura. As novas linhas ferroviárias de alta velocidade, túneis e a construção de estádios. Em 3 de maio de 2012, no âmbito da Operação Alba Chiara, 25 pessoas foram presas em Turim, incluindo funcionários da prefeitura. Na época, isso foi chamado de choque italiano. Agora é a normalidade. A terceira camada é a própria Calábria. Em 15 de outubro de 2007, em Locri, foi assassinado o vice-presidente do Conselho Regional da Calábria, Francesco Fortunio, que falava abertamente contra a Andrangheta. O homicídio foi encomendado pelo clã Cordifranco e por suas estruturas afiliadas de Locri. Na época, o assassinato de um político foi um choque. Agora, homicídios desse tipo tornaram-se bastante raros. Não porque a Andrangheta tenha se tornado mais branda, mas porque aprendeu a fazer negócios com a política, em vez de matá-la. Em 2014, no âmbito da Operação Minotauro, 600 pessoas foram presas, incluindo dezenas de conselheiros municipais, empresários e advogados. A quarta camada é a maçonaria. A Andrangheta usou durante décadas as lojas maçônicas desviadas da Calábria e Sicília como canal de contato com as elites locais. O procurador Nicola Gratteri, que liderou a investigação Rinascita Scott, declarou várias vezes que, sem a maçonaria, não existiria a moderna Andrangheta. Nos materiais do processo estão indicados explicitamente os nomes de dezenas de advogados, notários, juízes e deputados ligados, através das lojas, à rede do clã. Na década de 80, tais laços eram escondidos, agora fazem parte das denúncias. A quinta camada é a política internacional. Em 2023, o OFAC americano incluiu, pela primeira vez, na lista de sanções, os líderes de 2 clãs calabreses, acusando-os de colaboração com generais venezuelanos e altos funcionários do regime de Nicolás Maduro para a organização de um canal marítimo de cocaína para a Europa. Na época, poucos acreditavam que a máfia de San Luca negociasse diretamente com as forças de segurança venezuelanas. Agora, isso está registrado nas decisões sancionatórias do Departamento do Tesouro americano. A sexta camada é a Igreja. As relações da Andrangheta com a Igreja são um tópico à parte e obscuro. Em 2014, o Papa Francisco, ao visitar a Calábria, excomungou publicamente todos os membros da Andrangheta. Eles não são cristãos, adoram o mal. Foi o primeiro caso na história em que o chefe da Igreja Católica Romana anunciou a excomunhão de uma organização criminosa inteira. Na época, muitos calabreses o acolheram como um sinal espiritual. Agora, no ano 26, contudo, em uma série de vilarejos da Calábria, as procissões dos santos ainda param por um momento diante das casas dos chefes locais, como sinal de respeito. Isso está documentado em inúmeras reportagens. Por exemplo, o famoso Intino, da estátua diante da casa do chefe Giuseppe Mamoni, em Oppido Mamertina, em 2014. A sétima camada é a corrupção no sistema judiciário. Como mencionado, a percentagem de traidores na Andrangheta não supera 1%, mas a questão não é apenas a lealdade familiar. O ponto também é que, na Calábria, existiu por décadas um sistema judiciário paralelo. Os tribunais anulavam as acusações, os advogados eram comprados, as testemunhas desapareciam ou retiravam seus depoimentos. É precisamente contra esse sistema que luta o procurador Gratteri, que foi enviado a Nápoles para uma promoção, e seus sucessores. Na década de 80, os processos de máfia desmoronavam em massa. Agora, graças às salas de tribunal blindadas, à videoconferência e ao programa de proteção às testemunhas, a taxa de condenações aumentou drasticamente. E Rinascita Scott, com seus 1.098 anos de condenações em 25, é a prova direta disso.
A oitava camada é a política italiana e europeia. No relatório Eu Soctà do ano 25, afirma-se explicitamente: as organizações mafiosas, em primeiro lugar a 'ndrangheta, dispõem dos recursos e das infraestruturas suficientes para influenciar, a longo prazo, o processo político dos Estados-membros individuais da União Europeia. Na década de 90, tais formulações pareciam histéricas. Agora, tratam-se de uma constatação seca em um documento oficial dos serviços de inteligência europeus, apresentado a todos os chefes de governo da União Europeia. E, em Bruxelas, esse documento já se tornou a base para a nova redação da Diretiva sobre o Combate ao Crime Organizado, que o Parlamento Europeu discute em abril de 26. Um capítulo à parte compreende as figuras principais e as prisões principais. A 'ndrangheta, ao contrário da Cosa Nostra com seu chefe dos chefes, nunca teve um único líder. Mas alguns nomes são fundamentais. Comecemos com Roberto Panunzi, de quem já falamos. Preso em Bogotá em julho de 2013, cumpre atualmente uma pena total de mais de 30 anos no presídio de segurança máxima de Badu e Carros. Seu filho, Alessandro Panunzi, foi preso na Venezuela e extraditado para a Itália em 2015, recebendo também mais de 20 anos. O segundo nome é Nicola Femia, Rocco Femia, líder do clã homônimo, que por longo tempo coordenou os laços da 'ndrangheta com o Hezbollah libanês para a troca de cocaína por armas. Preso em janeiro de 2013, foi morto na prisão em 2017, em circunstâncias pouco claras. As investigações tendem para a versão de um homicídio por encomenda dos próprios pares. O terceiro nome é Paolo Sergi, chefe do clã Sergi de Platy, que por 20 anos controlou o ramo australiano das operações. Preso em Melbourne em 2008, extraditado para a Itália, foi condenado a 15 anos. Seu sobrinho, Pasquale Bárbaro, foi preso na Austrália em 2012 e condenado pelo Tribunal de Sydney a 30 anos. O quarto é Rocco Morabito, Uta Maluca. Nascido em 1966 em África Novo, foi um dos maiores corretores internacionais de cocaína. Fugido da Itália já na década de 90, permaneceu foragido por 20 anos. Preso pela primeira vez em Montevidéu em 2017, fugiu da prisão uruguaia central em junho de 2019 pelo telhado. Foi preso novamente em João Pessoa, no Brasil, em 24 de maio de 2021. Extraditado para a Itália, onde, em 23, recebeu 30 anos. O quinto é Pasquale Bonavota, chefe do clã de Santo Onofrio, que permaneceu foragido internacional por 27 anos. Preso em Portugal em 17 de maio de 2021, após uma operação conjunta da Guarda Civil Espanhola e dos Carabineiros italianos. Em 23, recebeu prisão perpétua. Na década de 90, era considerado inaferrável. Agora, encontra-se no presídio de segurança máxima de Ópera, em Milão. O sexto é Renato Roque Patti, um dos últimos superforagidos da 'ndrangheta. Em 25, foi detido em Marbella após 8 anos de buscas. No momento da prisão, portava documentos de dezenas de empresas offshore. Uma categoria à parte são os fugitivos que partiram para os Emirados Árabes Unidos. Entre 2023 e 2024, os carabineiros italianos, através da Interpol, obtiveram a extradição de pelo menos 9 expoentes de alto nível das estruturas dos clãs Mamolite, Peli e Marando Trota de Dubai. Na época, os Emirados eram considerados um porto seguro. Agora, deixaram de sê-lo após a assinatura, em janeiro de 24, do acordo bilateral entre a Itália e os Emirados Árabes Unidos sobre a extradição recíproca e o congelamento de bens. O processo Hinashita-Scott, mencionado no início, finalmente rendeu os seguintes resultados. O primeiro grau, o Tribunal Especial de Vibo Valentia, em novembro de 2023, 207 condenações, totalizando mais de 2.100 anos de privação de liberdade. A apelação concluiu-se na Corte de Cassação, em 23 de maio de 25. Dos 64 réus com procedimento acelerado, foram 47 condenações, 8 absolvições e 7 remetidos a novo julgamento. O réu principal foi Luigi Mancuso, chefe do clã Mancuso,
condenado a 30 anos de detenção. Em 2018, muitos juristas italianos profetizavam que o processo entraria em colapso. Agora, está claro que não colapsou. Ao contrário, tornou-se o modelo para casos subsequentes. O novo mega-julgamento, iniciado em Reggio Calabria com base nos materiais de Evigistos e que envolve 132 réus, já deu, até outubro de 25, as primeiras 76 condenações, 1.098 anos de privação de liberdade. A linha de acusação é a associação de tipo mafioso e a participação em uma rede internacional de tráfico de cocaína. Os réus pertencem a clãs que operam na Itália, Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Eslovênia, Espanha, Romênia, Brasil e Panamá. Em 25 de fevereiro de 26, como já mencionado, a Europol anunciou os resultados de uma operação financeira internacional conjunta, 60 pessoas presas e bens apreendidos na ordem de centenas de milhões de euros. No mesmo dia, em Madrid, foi preso outro membro de alto escalão do clã Beloco. Na Calábria, realizaram-se buscas em 8 bancos e sociedades fiduciárias. Há 10 anos, uma busca em uma sociedade fiduciária de Lugano por laços com a 'Ndrangheta teria sido uma sensação. Agora, é rotina. Paralelamente aos nomes principais, não se pode ignorar a figura do procurador Nicola Gratteri, que desde 2016 liderava a promotoria de Catanzaro e desde 23 a de Nápoles. Foi ele quem idealizou e conduziu Rinascita Scott. Vive sob escolta 24 horas por dia desde a década de 90. Contra ele, segundo dados oficiais do Ministério do Interior italiano, foram descobertas não menos que 4 conspirações para matá-lo, a última em 22. Seu cortejo de escolta é composto por 12 pessoas e 4 carros blindados. Na década de 90, esse nível de proteção era reservado apenas a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assassinados em 1992 pela Cosa Nostra siciliana. Agora, essa mesma proteção cerca cada procurador que leva a 'Ndrangheta a sério. Uma menção especial merece o programa dos Colaboradores da Justiça. Os arrependidos-chave dos últimos anos são Emanuele Mancuso, sobrinho de Luigi Mancuso, cujas declarações tornaram-se a espinha dorsal de Rinascita Scott, Nicola Arena, do clã Arena, e Girolamo Bracchio, do clã Farcomeni. Todos eles receberam novos documentos, mudaram-se para locais secretos e suas famílias vivem sob a proteção do Estado. Na época, essas pessoas eram poucas. Agora, mais de 1.500 pessoas ligadas aos casos calabreses estão inseridas no programa de proteção a testemunhas. Se falamos das vítimas da 'Ndrangheta, o cálculo é feito não apenas em milhares de mortos, mas também em regiões destruídas, terras envenenadas e gerações despedaçadas. Oficialmente, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística italiano, ISTAT, e da antimáfia, DIA, entre 1970 e 2025, mais de 7.000 pessoas foram mortas na Calábria durante guerras de máfia e execuções de sentenças das faidas internas aos clãs. A esse número deve-se somar as mais de 6.000 pessoas sequestradas entre as décadas de 70 e 90, e não menos de 2.500 tumbas de ninguém, pessoas desaparecidas sem deixar rastro. Na década de 80, tais números eram considerados a norma do Sul. Agora, isso é objeto de processos judiciais na Corte Europeia dos Direitos Humanos. O custo ecológico é um tópico à parte. Apenas ao largo da costa calabresa, segundo investigações do jornalista Francesco Ferrari, morto em 1989, e mais tarde da colega da RAI, Angela Toppi, não menos que 42 embarcações carregadas de resíduos tóxicos foram afundadas. Parte delas continha material radioativo trazido do leste europeu e do norte da África. Em 2005, no Golfo de Cetraro, próximo a Amantea, foi encontrado o primeiro navio confirmado, o Kansky, carregado de barris radioativos. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente italiano, nas imediações daquele navio, a concentração média anual de estrôncio 90 na água do mar supera em 6 vezes a norma da União Europeia.
Na década de 80, o clã Piromali ganhava US$ 1 milhão por cada navio semelhante. Agora, a costa calabresa permanece uma das zonas costeiras mais poluídas da União Europeia. Mas o custo mais pesado é o humano, não visível nas estatísticas. San Luca é o vilarejo de onde provém os clãs que se queimam mutuamente em vinganças há 35 anos. Lá, a escola está fechada. Lá, o município foi dissolvido várias vezes seguidas por infiltração mafiosa. Lá, as eleições em 2013 e 2016 ocorreram sem um único candidato ao cargo de prefeito. Ninguém ousava. Na época, isso foi um choque para a imprensa italiana. Agora, escreveram sobre isso em todos os veículos internacionais, do New York Times ao Frankfurter Allgemeine. Platy, a segunda pátria da 'Ndrangheta, é um vilarejo com uma população de 6 mil habitantes, de onde, segundo cálculos da DIA, surgiram mais de 900 homens de honra apenas nos últimos 30 anos. Esta é a maior concentração de mafiosos per capita do mundo. Os jornalistas são uma categoria à parte de vítimas. Nos últimos 40 anos, na Calábria, não menos que 9 jornalistas que investigavam a 'Ndrangheta foram assassinados. Entre eles, Giuseppe Fava, morto em 1984, embora siciliano, e Pepe Valariotti, assassinado em 1989. Dezenas de outros viveram e vivem sob escolta. Paolo Berizzi, Roberto Saviano, que recebeu ameaças não tanto da Camorra, mas da 'Ndrangheta após o lançamento de seu livro. Federica Angeli. Na época, as ameaças eram verbais. Agora, chegam através de canais criptografados e contêm as coordenadas geográficas das creches frequentadas pelos filhos dos jornalistas. Os empresários que se recusam a pagar o pizzo são outra camada de vítimas. Um exemplo exemplar é Libero Grassi, embora fosse um siciliano morto pela Cosa Nostra em 1991. Na Calábria, existem dezenas de nomes análogos. Francesco Bárbaro de Rossano, morto em 21. Carmelo Frascati de Amantea, morto em 23. Na época, eram focos isolados. Agora, a Confederação dos Empresários Italianos fala abertamente do medo legítimo de seus membros na Calábria. Os jovens são a principal vítima futura. Nos municípios controlados pelos clãs, a taxa de desemprego juvenil supera constantemente 50%. A educação é substituída pelo trabalho para o clã. Rapazes de 12 anos já carregam as bolsas dos correios de cocaína. Os de 14 anos ficam no ponto, o ponto de observação para as patrulhas policiais, e os de 16 anos recebem a primeira picciota, o posto inicial da 'Ndrangheta. Na década de 80, isso era chamado de tradição. Agora, a Promotoria de Menores na Itália, em Reggio Calabria, inicia sistematicamente o procedimento de afastamento da vida mafiosa, retirando as crianças das famílias para entregá-las a estruturas especiais no norte do país. Entre 2012 e 2025, por meio desse procedimento, não menos de 150 menores foram retirados das famílias mafiosas. É um instrumento sem precedentes, inventado pelo juiz Roberto Di Bella. Por fim, a migração. A Calábria continua a perder população. Segundo dados do Istat, entre 2012 e 2025, a região perdeu quase 200 mil pessoas. A maioria são jovens que vão para o norte da Itália ou para o exterior. Na década de 2000, os jovens calabreses partiam em busca de oportunidades. Agora, vão embora por desespero. E esse desespero é a conquista mais estável da 'Ndrangheta. Quanto mais jovens e instruídos partem, menos resistência resta na própria Calábria. Deve-se falar a parte das mulheres da 'Ndrangheta. Diferente da Cosa Nostra, onde a mulher é tradicionalmente mantida longe dos negócios, na Calábria, as mulheres dos clãs sempre tiveram um papel ativo. Transmitiam mensagens nas prisões, geriam o caixa, apoiavam os ritos de iniciação, organizavam vinganças e, cada vez mais, tornaram-se elas mesmas líderes. Após a prisão dos maridos, as esposas assumem a direção do locale. Assim foi com Maria Serraino, que liderou o ramo milanês do clã Flati Serraino na década de 2000.
Assim foi com Marisa Merico, filha do chefe Emílio Di Giovanni, que foi uma figura-chave na lavagem de dinheiro em Londres na década de 90 e, mais tarde, escreveu um livro de revelações. Na década de 60, a mulher na Andrangheta era a sombra do marido. Agora, frequentemente, está à frente da operação. Em abril de 2026, a Andrangheta é uma organização em fase de expansão e defesa simultânea. De um lado, apreensões recordes, condenações recordes, desmantelamento de redes financeiras, extradições dos Emirados Árabes Unidos, da América Latina e do Sudeste Asiático. Do outro, números de faturamento recordes, uma geografia recorde e uma infiltração recorde na economia legal da Europa. É um paradoxo. Quanto mais o Estado a pressiona, mais distribuída e sofisticada ela se torna. O nível europeu de pressão é verdadeiramente sem precedentes. A Europol, no ano 25, inaugurou o projeto especial Impact, Redes Criminosas de Alto Risco, no qual 5 das 30 redes identificadas dizem respeito diretamente à Andrangheta ou suas afiliadas. Na Itália, opera a Promotoria Antimáfia DNA, a Direção Investigativa Antimáfia D1A, e o Departamento Especial da Guarda de Finanças, SCICO. Na Bélgica, a Promotoria Federal reforçou o Departamento contra o Tráfico de Cocaína. Nos Países Baixos, após a onda de ameaças contra a princesa Amália e o primeiro-ministro em 23 e 24, a polícia criou uma divisão separada para a máfia italiana. Na Alemanha, o BKA abriu um centro especial em Wiesbaden. Na década de 90, existia apenas a frente italiana. Agora, é uma frente estendida a todo o continente. Paralelamente, a Itália promove, a nível de União Europeia, a ideia de um RICO Act europeu, uma legislação análoga ao RICO americano, que permita processar pela simples pertença a uma estrutura criminosa organizada, independentemente das provas de crimes específicos. Em abril do ano 26, no Parlamento Europeu, já teve início a primeira leitura da nova minuta da diretiva. Na década de 80, a ideia de uma antimáfia europeia era uma utopia. Agora está se tornando prática. Mas a Andrangheta responde com o mesmo instrumental que sempre a caracterizou: flexibilidade e silêncio. Transfere as operações para novas jurisdições: Albânia, Macedônia do Norte, Sérvia, Romênia, Equador, Paraguai, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã. Usa a criptomoeda para parte dos pagamentos relativos aos precursores e à logística, mas os fluxos principais ainda passam pelos velhos canais do contrabando e do dinheiro em espécie. Expande os laços com os grupos balcânicos, Cavate, Scaljari, os grupos de Gruevski. Colabora com os cartéis mexicanos, primeiramente com o cartel de Sinaloa e o CJNG, para o fornecimento não apenas de cocaína, mas também de grandes lotes de metanfetamina, que apareceu pela primeira vez em massa no mercado europeu em 24. Em abril de 26, em Düsseldorf, foram apreendidos de uma só vez 300 kg de metanfetamina em cristais, enviada aos intermediários calabreses pelo México. O nó seguinte são os ativos digitais. Segundo estimativas da Chainalysis e da Unidade de Informação Financeira Italiana, UIF, através das bolsas de criptomoedas registradas em jurisdições de baixo controle, no ano 25, passaram não menos que 1 bilhão e 200 milhões de euros ligados à lavagem de dinheiro por conta de grupos mafiosos italianos, em cota significativa da Andrangheta. Em 2015, a criptomoeda para os clãs calabreses era uma exótica. Agora é uma ferramenta de trabalho. A pergunta que se deve fazer ao final é possível derrotar a Andrangheta? A resposta honesta é: completamente, provavelmente, não. Uma organização que é construída sobre laços de sangue, que traz consigo 150 anos de história, que controla dezenas de bilhões de euros de fluxos anuais e possui uma infraestrutura em 84 países, não pode desaparecer com uma única condenação ou uma única operação. Mas limitá-la é possível. A experiência de Hinashita Scott, a experiência das condenações de outubro para o caso Evigistos em 25 e a experiência da operação financeira de fevereiro de 26 demonstram:
Uma pressão compacta, coordenada e plurianual do Estado e da comunidade internacional funciona. Não destrói a máfia, mas a obriga a pagar um preço cada vez mais alto por cada movimento. No entanto, o principal campo de batalha não se encontra nas salas de tribunal blindadas nem nos portos. Encontra-se na Calábria. No pequeno vilarejo de San Luca, aos pés do Aspromonte, onde em 2026, o ano seguinte ao 30º aniversário do massacre de Duisburg, ainda há escolas fechadas, uma prefeitura vazia e sombras noturnas nos terraços. Em Platy, onde em cada família há um homem de honra. Em Locre, onde mataram Fortugno. Em Reggio Calabria, onde na sala de tribunal blindada continua o mega julgamento. Em 1970, o garoto de Platy ou de San Luca percorria duas vias: emigrar para Duisburg ou tornar-se Picciotto. Agora, após 56 anos, percorre a mesma escolha, só que atrás do Picciotto não está o patriarca do vilarejo, mas uma corporação global que movimenta dezenas de bilhões de euros. É precisamente nesse abismo entre a cabana de vilarejo e os bancos de Dubai que reside a essência principal da Andrangheta do ano 2026. E é exatamente esse abismo que terá de ser fechado pelas gerações futuras, se quisermos que a Europa e, junto a ela, o mundo, parem de ser reféns de um único vilarejo de montanha no sul da Itália. Um significado particular neste ano assume a investigação sobre o eixo Calábria-Dubai-Hong Kong. Segundo documentos da Guarda de Finanças italiana, divulgados em janeiro de 26, 7 empresas de fachada registradas nos Emirados Árabes Unidos geriram um fluxo de 230 milhões de euros, convertidos através de 2 bancos de Hong Kong e 3 bolsas de criptomoedas. O beneficiário final é um grupo de famílias do clã Mamolite. Na década de 90, esquemas semelhantes eram possíveis apenas para as corporações transnacionais. Agora, deles usufruem clãs cujos membros de base não possuem nem mesmo uma instrução escolar. E no final de março de 26, segundo dados da agência ANSA, no porto de Gioia Tauro, pela primeira vez em 8 anos, foi interceptada 1,5 toneladas de cocaína. Um sinal direto de que a Andrangheta está tentando, novamente, reativar seu canal calabrese original.